paz, irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de iniciar esse vídeo, conforme eu coloquei na capa, a respeito de alguns comentários que foram feitos dentro do nosso canal, irmãos, por irmãos da congregação cristã no Brasil. Então nos dá o direito de resposta, deixando claro que conforme o comentário, nós temos que usar uma expressão. Não queremos ser agressivos. Muitas das vezes temos que ser ousados, porque não guardamos raiva e nem mágoa. Se fizermos isso, nós estamos contrariando a própria palavra de Deus. Porém, irmãos, quero deixar claro para vocês que o comentário ele pode ser feito desde o momento que você não queira usá-lo como uma arma ou usá-lo como uma intenção de atacar pessoalmente aquele que está fazendo, porque nós não temos nada pessoal contra ninguém, muito pelo contrário. Eu tenho amigos, conhecidos que são da congregação e que se dão bem comigo, até do ministério, de lá, converso por telefone e tudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos que saber dividir as coisas, irmãos. Porque senão, ao invés de nós anunciarmos o evangelho, nós vamos criar coisas que não estão escritas também. Nós também podemos ser culpados, porque às vezes a pessoa está ali, e se a gente falar, a pessoa está aí, vai para tal lugar, a pessoa está em outro lugar, você vai dizer àquela pessoa, não, deixa Deus fazer a obra, deixa a pessoa entender. Por isso que Deus usa a cada um de nós de uma forma. Por exemplo, eu vou contestar a postura de alguns que colocaram seus comentários. Isso não quer dizer que eu tenho raiva deles, que eu os odeio, ou que eu quero que eles se percam. Muito pelo contrário, o meu desejo é que se compreendamos. Entende, irmãos? Eu não estou aqui para ter mágoas. Porém, às vezes você vê em algum vídeo, a gente fica meio exaltado, mas cada um tem uma personalidade. Tem um crítico que tem uma personalidade. Fala diferente, é mais agressivo naquilo que tem que falar. Mas você pode perceber que o público que frequenta aquele canal, também, a maioria daqueles que são contraditórios ao canal, não digo aqueles que são seguidores do canal e que gostam, mas aqueles que entram e são contraditórios, eles já entram também para o choque. Então é necessário que tenha alguém nesse mesmo nível para que possa defender a sua tese dentro das Sagradas Escrituras cristocêntricas. Então ele vai usar o termo a qual ele realmente é da sua personalidade. Tem outros que têm outra personalidade, tem aqueles que têm uma personalidade diferente, que a gente olha e fala, meu Deus, a pessoa fala desse jeito, parece que está brava, mas é o jeito da pessoa. Nós não podemos querer mudar a natureza de ninguém, porque isso foi Deus que deu, só Ele é que pode mudar. Não adianta eu querer mudar alguma coisa pela minha força, porque a própria palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Certo? Eu não estou citando versículos aqui. Poderia ter anotado, logicamente, que a nossa mente também não é capaz de guardar todos os versículos. Eu gostaria de guardar, porém, essa falta, confesso, esse erro, né? Que eu acho que é erro, tá? Não é falta. Bom, isso não é pecado também. Isso já não é pecado. Eu não conseguir guardar um versículo é diferente do que um pecado. Não é, irmão? Totalmente contrário. Só falta você dizer que isso também está errado, tem que pôr o versículo. Bom, eu poderia, seria obrigação minha, porém, eu creio que você deve também ter obrigação de ler a Bíblia e estudá-la. Você contesta. Então, irmãos, o que acontece? Entrou um irmão no canal e disse assim, irmãos, está falando mal da graça. Eu agradeço a Deus que eu estou nessa graça há muito tempo, e não sei o quê, e nunca vou sair dessa graça, porque depois que eu conheci essa graça... Bom, não vou falar em qual vídeo foi, nem o nome do irmão, porque eu tenho respeito pelas pessoas. Porém, irmão, eu quero deixar claro aqui que a palavra graça, já cansei de falar isso, quer dizer favor imerecido. Quando o apóstolo Paulo saudava muitas das vezes, ele falava assim, graça e paz da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Procura nas epístolas, você vai ver diversas saudações que são bíblicas. Você colocar uma saudação só, que só essa aí pode saudar, seria um erro. Porque o próprio Senhor Jesus, ele falava shalom.
porque ele estava em Israel. E shalom quer dizer paz. Quando ele disse minha paz vos deixo, minha paz vos dou, ele deveria ter falado, eu não consigo falar todas as palavras, ele devia ter falado shalom, quer dizer, vos deixo shalom e vos dou shalom, não vos dou como o mundo dá. Está entendendo? Basta pegar uma Bíblia judaica, logicamente, que ela vai estar traduzida em português para você entender, então vai estar escrito shalom, ou talvez até possa achar alguma que esteja escrito paz, porém, shalom é a paz. Shalom também é bom dia, shalom também é boa tarde. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, dependendo do contexto do texto, você pode entender a coisa dentro de uma exegese, dentro de uma iluminação também de Deus, se você não tem exegese. Você muitas das vezes não tem e você faz sem saber, porque Deus te guia assim. Você faz uma pregação e existiu um pregador muito conhecido, que é Spurgeon, né? Um pregador muito conhecido na Inglaterra, por exemplo, e ele nunca teve seminário, nunca estudou teologia, porém ele era um homem que pregava a ponto de ele ficar conhecido em toda a Europa, entende, irmãos? Porque realmente ele falava dentro daquilo que estava escrito, e é isso que o Senhor quer. Não vou também dizer, porque ontem eu disse assim, que nós cremos na revelação. Alguém pode dizer, então, esses daí, ele crê em qualquer coisa que sonha, que vê, que olha. Não. A revelação, para mim, ela provém de dentro da Bíblia. A Bíblia já é uma revelação, irmão. O livro de Apocalipse, em alguns lugares do planeta, em alguns países, não chama Apocalipse, é livro da revelação. Entendeu? Então, irmão, Apocalipse é um livro da revelação. É um livro que fala de coisas que tão profundas que até para ele entrar no cânon, para você saber, houve uma resistência de alguns. Mas como Deus queria, a Deus ninguém resiste. Por quê? Porque ali existem passagens que é difícil de compreender. E se a pessoa for querer explicar da sua maneira, ele vai confundir a mente dos seus ouvintes. Então, se não consegue, é bom não entrar nesse assunto. Porque dentro das Sagradas Escrituras, tem muitos outros lugares que você pode entrar para falar do Evangelho da Salvação. Agora, sobre outro comentário que eu já falei, chamaram nós de serpente, de quem estuda de serpente. Isso já fiz um comentário. Irmãos, é um absurdo. A pessoa não conhece a Bíblia, a pessoa não conhece nada. E até é um motivo de nós termos pena. Não adianta a pessoa colocar vários versículos, isso porque está escrito isso, porque está escrito aquilo, porque ele tem a Bíblia hoje, com versículos, com capítulos, entendeu? Porém, irmão, ele não tinha antes, que não existia antes. Teve que ter a teologia, os homens que escreveram, que traduziram e que colocaram capítulos e versículos. Tudo isso nós temos que entender. Outro entrou também dizendo que nós estávamos procurando denegrir a imagem da denominação, que nós estávamos falando mal, enfim, que Deus ia pesar a mão. Irmãos, isso tudo é um absurdo. Nós não estamos falando mal de ninguém, nós estamos falando a verdade. A verdade, irmão, é Cristo. Se nós estamos falando de Cristo, Cristo não vai concordar com nada que se opõe acima dele. Quando você coloca a sua igreja, a CCB, acima de Jesus Cristo, quando você diz que a graça é a CCB, você jogou Jesus Cristo para trás e colocou a CCB na frente. Você está endeusando a sua denominação e isso faz com que você se torne um idólatra de templos. E você pensa que idólatra é só aquele que se prostra diante de uma imagem, escultura? Não. A pessoa também pode ser um ególatra. Ególatra, acho que é assim que pronuncia. O que é isso, irmão? A pessoa que acredita e se adora a si próprio, gosta de se aparecer, entendeu? É egocêntrico. Ele quer ser o centro de tudo, onde ele chega, onde ele passa. Existem pregadores que são assim, que eles querem se aparecer. Isso em todos os segmentos. E na congregação também. Ele fica contente. Eu conheci um irmão que ele chegou eu não conheci pessoalmente, um irmão que conheceu ele pessoalmente me contou isso. Eu estava ainda congregando ali. Ele falou que é um absurdo. Teve um irmão fulano de tal, falou o nome dele. Eu não vou falar o nome dele, claro.
e disse assim, poxa, hoje está cheio aí, vou ter que ver se eu prego alguma coisa para alegrar o povo, porque senão vai ficar ruim para mim, mas eu estou me sentindo meio vaziozão, mas vamos ver o que vai acontecer. Falou isso, quer dizer, ele não foi lá para pregar o evangelho de Cristo. Ele foi lá para pregar, irmão, ele mesmo, para mostrar para o povo que ele tinha alguma coisa. Ele se idolatra a si próprio. Ele quer que o povo seja atraído após ele. Como alguns pregadores aí, agora na África eu vi também de uma outra denominação, para não dizer que nós estamos falando só de você, da congregação, uma outra denominação, eu não vou também citar o nome, que o pregador daquela denominação, daquele pastor, é um pastor, e ele se quer autoproclamar que ele é a única pessoa que tem visão e que Deus manda anjo para falar com ele e que isso e que aquilo. É uma tremenda de uma heresia diabólica, né, que ele coloca ali, e a pessoa realmente segue ele como se fosse um profeta do Antigo Testamento ou um apóstolo do Novo Testamento, sendo que o que ele fala não tem nada a ver, irmão. Ele nunca fala de Jesus Cristo, ele fala dele, ele fala, eu estou aqui porque eu recebi de Deus, e porque eu tenho palavra, e porque eu isso, e porque eu aquilo. Então de Jesus Cristo não tem nada, ali está o diabo, irmão, em pessoa, encarnado naquele homem, para querer enganar o povo. E o povo sofrido lá na África, o povo que eu já estive na África, um povo muito bom, um povo que eu amo, um povo que eu tenho no meu coração, certo, irmãos? Não estou aqui falando mal, muito pelo contrário. Foi um povo que me recebeu de uma maneira maravilhosa. Tenho saudades, tenho amigos, e eu não faço distinção de cor, de raça, de nada, irmão. Né? Se a pessoa escolheu até uma certa maneira de viver que não condiz com a palavra de Deus, o meu dever é só ensinar que não está certo. Agora, quanto a sugestão, quanto o direito da pessoa ser o que ela quiser, eu não tenho nada com isso. O meu dever é falar que está errado e tentar resgatar. Agora, se a pessoa não quer ser resgatada, quem sou eu para pegar a pessoa, né, irmão, e forçar ela a comer uma comida que ela não quer comer? E às vezes não é nem para ela comer, porque às vezes não é para ela não vai herdar a vida eterna. Eu não sei quem vai herdar a vida eterna. Mas o importante é que o evangelho seja pregado, tanto para aqueles que vão, como para aqueles que não vão, para que ninguém naquele dia venha dizer, ah, Senhor, também eu não fui porque ninguém me falou nada. Então nós temos que aproveitar esse tempo para falar de Jesus Cristo. Não somente criticar, mas falar de Jesus Cristo, que ele é a razão da salvação. Você está entendendo? Então esse pregador lá da África, ele fala só dele. E como ele fala só dele, ele fala do seu ego, do seu ser. E ele é tomado por um espírito diabólico, e esse espírito diabólico seduz a mente do ouvinte e faz a pessoa que não tem conhecimento literal da Bíblia, nem espiritual, nem comunhão com Deus, vai sendo levada para caminhos que levarão ela à perdição. Está entendendo, irmãos? Então, porque quando se sai da pessoa de Jesus Cristo, se vai à perdição. Por isso o comentário tem que ser cristocêntrico também. Não adianta você chegar no meu canal e começar a me xingar e não ter uma base cristológica, uma base bíblica. Porque você está saindo fora. Por exemplo, o irmão colocou um monte de versículo, mas não explicou nada. Ele colocou versículo para dizer que ele conhecia. Mas, irmão, se eu for para pegar, eu marco um monte de versículo aqui e jogo, mas tem que explicar, tem que ter o contexto, tem que ter a exegese daquilo, por que daquilo, por que ele falou aquilo, por que ele pregou daquele jeito. Aí você pergunta a você mesmo, faz uma questão, por que ele disse isso? Por que ele falou aquilo? Aí você vai ver por quê, você vai descobrir por quê. Se você tem o Espírito de Deus e o entendimento de conhecer aquilo que está escrito, é até mais fácil, porque você conhecendo, você vai ter então noção do porquê daquilo que ele escreveu. É o que eu vou passar daqui a pouco para vocês, entende, irmão? De doutrinas equivocadas, que as pessoas isolam versículos, aí dentro da congregação mesmo, e de outras igrejas, e infelizmente tornam esses versículos doutrinas, e essas doutrinas podem sim se tornar heresias, e podem sim trazer confusão na mente daquele que ouve. E por isso, irmãos, existem suicídios, existem vários suicídios, e seria eu uma pessoa errada se eu não denunciasse isso, se eu não falasse isso. Mas a culpa é de quem? É da reunião? É do povo? A palavra congregação quer dizer reunião. É do povo que está reunido? Não, é do sistema que rege o povo.
Porque se o sistema ensina certo, o povo aprende certo. Se o sistema que encabeça aquela denominação é o homem, aí corre o risco de ele ser dominado pelo espírito de Satanás. Até mesmo na congregação está escrito. Tinha uma placa lá, não sei se colocaram, e eu acho correto aquela placa, irmãos. Aonde o Espírito Santo não governa, Jesus é a cabeça da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a lei para guiar em toda a verdade. Acho que é assim, não me lembro bem como é, faz tempo que saí, mas isso aí, muitos anos atrás, não sei se está de novo, irmão. Isso aí quando eu era menino tinha. Então, tiraram, depois não sei se já botaram de volta, e depois assim, o Espírito Santo é a guia de Deus nos membros da igreja. Não está dizendo nos membros da congregação cristã. Porque a congregação cristã não tem membro. Você não é membro da congregação. Você é apenas um irmão que congrega. Você é membro, sim. Você teria que ser membro do corpo de Cristo, não da congregação. Mas eles não colocam você de membro, não falam que você é membro, porque o membro tem o direito de opinar. E o membro tem o direito de chegar assim e falar, não, eu quero ficar nessa reunião porque eu sou membro dessa igreja, eu gostaria de ver como é que seria isso. Mas você não tem esse direito. Você não entra numa reunião secreta. Eu posso dizer, você não vai entrar. Nós tínhamos uma carteirinha que ela tinha código de barra e na porta da congregação do Brás existem vários irmãos, seguranças inclusive, irmãos com equipamento de alta tecnologia hoje, que tem o cartão com leitura óptica. Se você chegar lá e você não for aquela pessoa, quando você coloca o seu cartão, é identificado você pelo sistema da congregação, da computação, sistema da internet. E ali o que acontece? Se o seu cartão se você está devendo alguma coisa, entregar um relatório de batismo, um relatório de Santa Ceia, ou se houve alguma coisa com você e você está cortado, está levando um cartão, mas você não pode mais participar da reunião por algum motivo, quando passar o cartão ali, já vai aparecer ali o seu BO ali no sistema e alguém não vai deixar você entrar. Então isso é um controle para que possam entrar aqueles que sem... Não estou contra isso, irmão. Porém, o que eu quero dizer que isso, irmão, cabe entender que você não é membro, porque senão você poderia entrar sem cartão. Você vai lá na porta do Braille no dia de uma reunião e pede para entrar para você ver se você entra. Você pode até entrar se você for autorizado por algum irmão antigo, senão você não entra, irmão. Está entendendo? Se as coisas de Deus têm que ser transparentes, por que não poderia entrar um representante de toda a igreja? Representante no sentido do povo, não do sistema. Mas não tem isso, irmão. Não tem isso. Está entendendo? Então, irmãos, saiba, ele está falando isso sobre a igreja, sobre o corpo. Se você está ligado no corpo de Cristo, você é a igreja de Cristo. Agora, se você está ligado num CNPJ, endeusa o CNPJ, achando que ali é a graça, você não está ligado no corpo de Cristo. Para estar ligado no corpo de Cristo, você tem que viver cristocentricamente. Tudo para você tem que ser Cristo. Salvação, vida eterna, perdão, libertação, enfim, revelação da palavra de Deus. Não revelação aquela que você... Deus me revelou agora. Não, a revelação está aqui, ó. O que eu estou lendo é uma revelação. Você está entendendo? Às vezes as pessoas interpretam de outra forma. E daqui Deus pode tirar tudo que você precisa. Tudo. Porque aqui é uma fonte inesgotável, não sou eu. Aqui é o Senhor. Toda palavra inspirada é apta para redarguir, corrigir e ensinar, o apóstolo falou. A palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Foi escrita, não foi traduzida. Porque quando as traduções vieram depois. E para traduzir, como eu já disse, tinha que ter um determinado conhecimento daquilo que estava se traduzindo. Porque existem muitas dificuldades. Por isso que você pega uma Bíblia, está escrito de um jeito, na outra está escrito de outro jeito, você acha que está errado, mas se você souber fazer a exegese, a hermenêutica daquilo, você vai entender que aquela coisa significa a mesma coisa que está na outra, só que mudou a palavra, só.
por causa da língua. Então as pessoas não entendendo isso, confundem. Aí dizem que a Bíblia não é mais a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Isso é um absurdo. A Bíblia sempre foi considerada, embora não existisse esse nome Bíblia, você vai dizer, mas não existia, sem colocar o nome depois. Não tem problema, porque a palavra Bíblia vem de biblioteca, isso, aquilo, aquilo outro. Irmão, não tem problema que seja, que venha de onde vier. Poderia estar escrito na frente, como eu já vi, Sagradas Escrituras, eu já vi. O Torá, podia ser Torá, que a Bíblia é uma Bíblia também. É um conjunto de livros também. E o Torá o que é? É um conjunto de livros. Mas como é que nós falamos? Ah, dentro do Torá contém a palavra... O Torá quer dizer, a palavra Torá quer dizer lei. Então, presta atenção, irmão. O que está escrito na Bíblia para nós é a palavra de Deus. Não é que contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Porque não é a capa que está escrito que vai dar sentido àquilo que está dentro, àquilo que está dentro. Senão eu tiro a capa, jogo a capa fora, aí é diferente. Aí eu não posso dizer, nessa capa da Bíblia tem a palavra de Deus. Aí eu não posso, porque eu tirei a capa. Deixei a Bíblia sem capa. Você está entendendo mais ou menos? Dá para entender? Eu estou sendo bem simples. A palavra de Deus, ela está aqui, na Bíblia. Por quê? Porque foi colocado aqui. Eram livros que eram separados uns dos outros. Então, essa doutrina do contendo é agnóstica, é algo que traz uma dúvida, uma questão para você julgar aquilo que está escrito. Então já entraram comentários também que nós não estamos entendendo nada, que não sei o quê, e meteram, assim, vamos dizer, o sarrafo em nós. Então esses comentários que eu estou repudiando e dizendo, irmãos, vamos tomar cuidado, certo? Doutrinas que não devem ser pregadas, irmão. Prestamos atenção, eu anotei que tem um capítulo, eu vou pegar o capítulo aqui, certo? E nós já vamos ler aqui o capítulo 11, não, perdoa, capítulo 10, de Hebreus, versículo 25. É uma doutrina que se fala muito também na congregação. Presta atenção, 10 de Hebreus, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu vou explicar isso aqui, irmão. E que pecado era esse que Paulo estava falando? Muita gente interpreta isso totalmente fora do contexto daquilo que é a realidade, irmão. Irmão, nós temos que entender que existiam judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo. Porém, como eles eram judeus, é lógico que eles falavam outra língua. Se Paulo estivesse na Grécia, pregando a palavra, ele não ia falar Jesus Cristo, ele ia falar Jesus Christus. Né? Se usava muito S no fim, tanto em Roma como também em Roma, né? Marcos, Augustus, Petros, usava muito esse pressufixo, né? S no final, acho que é assim que fala. Eu não estou muito bom na gramática, mas quem entende já entendeu. Quem sabe já entendeu o que eu quis dizer. E também usava-se esse tipo de sistema em outras línguas. Então, Paulo estava pregando para os judeus, ele não ia falar Jesus Cristo, ele ia falar, se ele estivesse pregando só para judeus, ele ia falar Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque não existe o J na língua hebraica. Está entendendo, irmão? Então, não existindo J, como é que ele ia falar Jesus Cristo com J? Ele tinha que falar Yeshua. Porque a palavra Yeshua tem um sentido. As palavras do nome significam muitas coisas. Por exemplo, Yeshua significava o quê? Ungido. Salvo erro, Messias. Agora eu não estou bem lembrado, mas vou falar aqui, depois você pesquisa. Eu não estudei, veio agora aqui, eu vou passar para você. Depois vocês pesquisam aí. Yeshua ungido. Messias, aquele que veio para salvar, para remir. Então, ungido que veio para remir. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Bom, em grego, Jesus Cristo.
latim, Jesus Cristo, italiano, Jesus Cristo, e aí vai inglês, português, enfim, e vai embora, irmão. Dependendo do lugar, por exemplo, se eu for em Israel, eles não conseguem falar o meu nome, eu chamo Raul. Mas se eu chego lá, irmão, eles têm dificuldade de pronunciar o meu nome. Alexandre, por exemplo, se você for lá, tem que mudar o nome. Você é homem, tem nome de Alexandre, você tem que mudar, porque Alexandre lá para eles é nome de mulher. Então nós temos que entender as coisas, irmãos. Se nós formos pegar a língua e querer interpretar conforme o nosso pensamento, nós vamos criar até palavrão, porque a pessoa não entende nada e está achando que sabe tudo. Eu não sei nada, irmão, eu não sou nada. Eu não sou professor, não sou nada, eu sou um zero. Mas eu estou falando daquilo que eu aprendi de pessoas que conhecem mais do que eu, porque eu não quero ser nem você nada. Eu quero só um dia, por misericórdia de Deus, se ele achar graça, me colocar, nem que for num cantinho lá em Jerusalém, nem que for para ser porteiro da cidade, mas eu quero ficar lá, ou varrer o chão, não tem problema. Mas é o meu desejo, mas é o Senhor que sabe tudo. Eu não posso exigir nada de Deus. A única coisa que eu posso fazer é a minha parte. E você tem que fazer a tua. Então não inventar doutrinas erradas, ensinar o povo errado, porque isso você vai passar então a ser culpado. Porque aquele que tirar ou acrescentar alguma profecia deste livro, disse o Senhor, eu também tirarei, em Apocalipse está escrito, a sua parte que está escrito no livro da vida. Então, irmãos, os judeus começaram a crer. E como eles creram, irmãos, e esses muitos judeus que creram, eles saíram, mesmo crendo, começaram a congregar também na sinagoga. Olha só, e na sinagoga negava-se Jesus Cristo. Paulo ia lá, mas para pregar Jesus Cristo. Ele era até repudiado às vezes, até queriam que ele saísse, né? Mas ele ia, porque ele era judeu, ele tinha direito de entrar. Que nem hoje, eu sou um gentil, embora tenha descendência. Porém, se eu for numa sinagoga assim, não é bem assim que entra, não. Vai ter que ser feita uma pesquisa, ver quem eu sou, se realmente eu posso entrar. Porque existe isso, irmão. Entre eles existe um certo exclusivismo. Na congregação também existe o exclusivismo. E isso Deus não se agrada. Então, muitos que se congregavam, aí que é comum, o que é comum? Eu até anotei aqui, irmão, uma parte. Ó, reuniam-se conforme a doutrina cristocêntrica. Comum congregação, quando ela era cristã, ela apenas se reunia conforme a doutrina cristocêntrica. Então, reunião cristocêntrica. Eles deixavam a reunião cristocêntrica e iam para uma reunião judaizante. E quando deixavam a Cristo e congregavam ali, começavam a largar, abandonar a doutrina, que é o próprio Jesus Cristo, deixar de crer que Jesus Cristo veio em carne e acreditar novamente naquela doutrina do judaísmo que estão esperando o Messias até hoje, eles pecavam, mas não pecavam contra a carne. Eles pecavam contra o Espírito Santo. Por que eles pecavam, irmão? Por quê? Porque era algo muito contraditório. Seria a mesma coisa que eu falasse assim, bom, eu não creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu não creio que Ele é Deus, então eu acredito nessa doutrina aqui, acho bonito, acho que Jesus Cristo era um judeu, tudo, pregou coisa bonita, mas eu não creio que Ele é o Messias, eu vou continuar congregando lá, indo lá na minha sinagoga, e de vez em quando eu venho aqui. Só que como ele começava a ir lá, já não voltava mais. Eles deixavam a sua comum congregação, o seu jeito comum de se reunir em Cristo, para ir em outra reunião que não era a forma comum que Deus queria. Você está entendendo, irmão? Então é o que acontecia. Fazendo isso, o que acontecia? Está escrito aqui, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas que pecado era esse? Agora vai no contexto. O que ele estava pregando?
e não deixar a reunião comum para ir reunir com outros e crer também naquilo. A pessoa estava saindo, vamos dizer assim, do corpo de Cristo e entrando novamente nas tradições da lei, que nem criam em Jesus Cristo ainda, estavam esperando o Messias. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa estava negando a fé. Negando a fé, ela estava negando o quê? O Espírito Santo foi lá, colocou essa semente no ventre de Maria, o Senhor já nasceu e Maria era virgem, que não houve contato humano. Aí ele estava negando tudo isso, estava chamando o Espírito Santo de mentiroso pelo um ato que ele fazia de estar ali. O Espírito de Deus se afastava dele. O Espírito de Deus se afastando da pessoa, não resta mais sacrifício. Porque a pessoa sem o Espírito de Deus, ela não tem arrependimento pelo pecado. Porque é o Espírito Santo que faz com que a pessoa se arrependa do pecado. Apenas ele, é que convence o homem do pecado, só ele. Então se a pessoa não tem, foi para lá, perdeu o Espírito Santo, ele pecou, foi voluntariamente, ninguém mandou ele ir. Ele foi, ficou lá, gostou, os amigos estavam lá, isso, aquilo, ficou lá. Mas ali não tinha Cristo, ali não se pregava Cristo. Por isso que você tem que entender uma coisa, você está num lugar que realmente está pregando Cristo, qual é o cristianismo que se prega na sua denominação? Aonde você encontra Jesus Cristo na pregação, aleluia, do teu líder religioso? Será que ele só prega benção? Será que ele só prega que Deus vai virar o teu cativeiro? Será que ele só prega, aleluia, quando ele só fala de Jesus Cristo uma vez, ou às vezes nem fala, ou só quando canta o hino, ou só quando ele vai orar? Ou será que ele não fala de Cristo em momento nenhum? Você tem que observar. Se você vê isso, você já fica com o pé atrás, porque a pessoa não está se reunindo na reunião comum, que é uma reunião cristocêntrica. Isso quer dizer, não deixeis o vosso comum jeito de congregar, ou a vossa comum congregação, a vossa comum reunião. Mas os irmãos da congregação fazem o quê? Eles ensinaram errado, eles acham assim, a sua comum é aqui, nesse bairro. Sabiam disso? Vocês sabem, a sua comum é aqui. Aí se você vai na outra igreja, que até mesmo, às vezes até da congregação, chega lá, hoje tem culto na minha comum, mas eu vim aqui. Você está totalmente equivocado, não existe isso, irmão. Se uma igreja é um corpo, e se você está numa doutrina, se a própria doutrina que você está, ela não considera um corpo. Porque se você for em outra, às vezes você está chamando a atenção. Está entendendo bem, irmão? Mas isso foi distorcido, isso é uma heresia, não existe. Quer dizer, e se não tivesse placas denominacionais? Como é que seria? Vamos supor que vem uma perseguição aí, como já tem em alguns lugares, né? Que não pode colocar mais placa. Entendeu? Como é que você faria? Qual seria a sua? Você tinha que se reunir aonde tivesse alguém que tinha o mesmo jeito que você se reúne. A mesma forma de reunião. Mas muitas das vezes essa forma de reunião, ela é uma forma tirada de um versículo só. Então, por isso que nós já falamos que o texto sem contexto vira pretexto. E o pretexto me dá condições de eu criar uma doutrina dentro de um versículo e fazendo inútil o conhecimento íntegro da palavra de Deus. Porque eu posso pegar um versículo só e criar uma doutrina. Não é verdade, irmãos? É isso que a pessoa tem que entender. E se a pessoa não entende isso, ela faz coisas erradas, irmão. Então, bem rapidamente, para mim já terminar. Então, outro que entrou no meu canal, esse falou, eu sou da Congregação Cristã no Brasil, e o irmão não entendeu nada, falou para mim. Tudo bem, se ele falasse só isso, eu não ia falar do comentário dele. Não ia mesmo, irmão. Ele pode achar o que quiser, que eu não entendi nada, pode achar o que ele quiser. Mas o problema não é esse. O problema é que ele colocou assim, ó. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, o irmão não entendeu nada sobre esse assunto. Eu estava falando sobre o pecado de adultério, sobre o sexo, essas coisas. Ele escreveu assim, sexo não é pecado, sexo é dom de Deus. É pecado para quem é fraco, mas para quem tem a mente já fortalecida, não é. Eu mesmo já forniquei, eu já fiz não sei o quê, enfim, está escrito lá, nem me lembro. Isso para mim não é pecado. Eu já fiz tantas as vezes isso e não me sinto acusado. Estou firme na graça. Pelo amor de Deus. Entendeu, irmão? É da congregação. Quem ensinou esse irmão? Da onde que ele tirou essa doutrina, irmão?
Da onde que ele tirou esse ensinamento? Quer dizer que, então, a pessoa pode adulterar, pode fornicar, pode fazer o que é, para ele é assim, entendeu? Que não é pecado. Ele teve coragem de colocar que é da CCB, que eu acredito que os anciães de lá não iam acreditar. Eu, pelo menos na época que estava lá, isso aí não era aceito. Agora, não sei como é que está agora. Esse irmão aí, ele não representa a denominação, mas ele traz problema para a denominação. E o problema não partiu dele. O problema partiu do ministério. Partiu da onde? Do sistema que não ensina. Porque por não ensinar, a pessoa não aprende. Só fica escutando aquilo todo dia e ele vai no outro dia, que acabou de pecar, acabou de fornicar, acabou de fazer não sei o que, chega lá, sente alguma manifestação diferente que ele pensa que é Deus e às vezes é o próprio Satanás visitando ele, entendeu? Ele fala, Deus está comigo ainda. Aí ele vai lá na igreja, vem uma palavra, Deus é contigo, Deus não te abandona, porque não sei o que, você vai herdar a vida eterna. Pronto. Eu falei, eu posso fazer o que eu quiser mesmo, porque Deus é comigo, eu vou ser salvo. É só para os fracos que não entendem. Eu não, estou liberto. E vem esse comentário, irmão. Vocês acham isso correto? Não é. Então, irmãos, pelo amor de Deus, isso aqui está dando problema, irmão. Já vou arrumar já, peraí. Ai, Senhor, é porque eu estou fazendo um vídeo, irmão, com muita precariedade, irmão. Então, isso aí acontece. Vocês vão ver aí uma falha no visual aí da minha filmagem. Mas não me perdoem, tá? Isso aí eu não vou apagar o vídeo só por causa disso não, tá? Então, irmãos, isso nós dizermos, irmãos, que é comum, é o lugar que nós estamos, que é o lugar, nada disso, isso aí não tem nada a ver, irmão, com a verdade. Você tem que estar congregado onde a doutrina é Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo, irmão, julgue você mesmo. Eu não vou te julgar. Você tem consciência, tem inteligência. Se lá a doutrina é benção, se lá a doutrina é só virada de cativeiro, se lá a doutrina quer porque tem que usar o véu, se lá a doutrina é porque precisa saudar com o músculo santo, se lá a doutrina é porque tem que só usar saia, se lá a doutrina é porque tem que só isso, só aquilo, então você tem que olhar bem na Bíblia, porque o Senhor Jesus Cristo não falou nada disso. É claro que todo homem e toda mulher tem que andar com pudor, com respeito, não é de qualquer maneira na igreja, mas também nós temos que entender que existem lugares que não é assim. Eu já conheci lugares que os homens iam na congregação de calção. Por quê? Porque eles moravam numa ilha e eles iam diretamente da pesca para dentro da igreja, senão eles não congregavam, senão eles não iam no culto. E o próprio ancião não falava nada. Mas se você ele fazer isso numa cidade, qualquer outra cidade, ele ia ser tirado da liberdade. Irmão, um irmão entrou e disse que eu nunca usei calção, tenho tantos tempos. O que tem de mais usar um calção, irmão? Não está retratando o teu corpo. Tem calção que vai aqui no joelho. Isso é pecado, irmão? Onde que está escrito? Então quer dizer, se algum escocês fosse da sua denominação, ele ia para o inferno. Porque na Escócia existe não sei que cidade, eu não sei porquê, ou não sei se é algum exército, eu não tenho conhecimento disso. Mas eu já vi e sei que tem homens que usam uma saia, mas é roupa de homem. E aí? Está entendendo, irmão? Se quer dizer que se tiver uma igreja sua lá, ela vai dizer que todos aqueles vão para o inferno, porque eles não estão usando uma calça. Sendo que a cultura deles nunca foi usar aquilo ali. A gravata, por exemplo. Muito pensam, mas meu irmão foi pregar sem gravata. Isso está errado. Por quê? Sabe de onde que veio a gravata? Sabe para que serve a gravata, irmão? A gravata foi uma invenção europeia, praticamente, da Europa. Por quê? Você está vendo aqui esses botões, ó, que está aqui, ó? Existiam homens que usavam aqueles botões dourados, aqueles botões grandes. Então, ficava, às vezes, se sentia mal aqueles botões. Então, se inventou a gravata para cobrir os botões. A princípio, se colocava uma gravata borboleta, porém, ela não cobria os botões. Então, se usa até hoje. Garçons, essas pessoas usam. Porém, esta gravata aqui, que eu estou com ela, por isso que eu fiz questão de gravar com ela, se bem que é vermelha, certo? Mas eu não sou de partido nenhum, você já fica entendendo, eu sou de Jesus Cristo, né? Não tem nada a ver a cor da gravata, eu podia botar verde e amarelo, porque eu sou bem patriota também, glória ao nome do Senhor. Aqui eu não estou pregando política, eu estou pregando Jesus Cristo. Então, por favor, não me julgue também por isso, porque tem gente que julga por tudo, irmão. Então, presta atenção, irmão. A gravata foi feita para cobrir os botões. No tempo de Jesus Cristo não existia gravata. Então, como Paulo pregaria sem gravata? Irmão, quer dizer, é um legalismo, é uma coisa que não existe, você está entendendo, irmão? Você tem que entender que você tem que ser cristocêntrico, irmão. Então, por quê? Eu posso falar de qualquer denominação sem atacá-la diretamente. Vejamos o que aconteceu com Paulo
onde estava indo para Macedônia e depois Éfeso. Existia ali uma deusa que pelos romanos era conhecida como Diana. E pelos romanos era Artemis. Agora, bom, pelos romanos era conhecido como Artemis, ou Diana, ou melhor, Diana. E para os gregos era conhecido como Artemis. Foi um choque de cultura e um choque religioso muito grande. Paulo enfrentou ali muita dificuldade, irmão, em Éfeso. Perdoa. Por que Paulo enfrentou dificuldade? Já vou explicar para vocês, para terminar isso logo, irmão. Porque ele não ia deixar de pregar o evangelho, porque ali tinha um templo famoso. E era muito famoso na época, além de grande, bonito. Foram encontrados, os arqueólogos encontraram diversos vestígios desse templo. Era muito bonito e chamava atenção. Praticamente era na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, por causa da sua beleza material. Você está entendendo, irmão? E aqueles que eram pagãos acreditavam naquilo e aproveitavam aquilo para ganhar dinheiro, porque eles faziam imagens. Os ourives, essas pessoas que trabalham com escultura também, aqueles que trabalham com ouro. E quando Paulo chegou ali pregando o Deus desconhecido, porque Paulo não chegou ali atacando também, dizendo, isso aqui é do diabo, porque quem... Irmão, mas tem que ter luz. Paulo tinha luz. Ele chegou, irmão, ele não é que ele tinha medo de falar, não, ele podia falar. Mas depende da situação, da condição e da reação e da instrução do Espírito Santo no momento. Da reação do povo, primeiro, da instrução de Deus, do Espírito Santo, que vai guiar, da reação do povo e da maneira que o pregador vai ter que expressar o texto e o contexto. Então Deus deu a Paulo a inteligência e o conhecimento, como eu já falei. E Deus, pelo Espírito Santo, iluminava ele. Então, através da iluminação de Deus, você está entendendo bem o que eu estou explicando, irmão? Através da iluminação de Deus, ele pregou na cidade de Éfeso, mas ele não atacou, ele apenas falou. Ele disse assim, olha, eu vejo que vocês são um povo muito religioso, que vocês têm muitos deuses na cidade, e vocês querem saber qual é o meu Deus. O que me chamou minha atenção, estou falando com as minhas palavras, não estou lendo na Bíblia não. O que me chamou na minha atenção é que quando eu entrei aqui na cidade, eu vi uma pedra e estava escrito nela assim, ao Deus desconhecido, e não tinha imagem nenhuma. Então é esse Deus que eu venho pregar para vocês, o Deus... Você está entendendo como Paulo entrou, irmão? Porque Deus não é feito com a mão dos homens, pregou tudo contra a idolatria, de uma forma sem atacar, sem denegrir nada, mas ele pregou a verdade. E aí houve uma revolta entre os moradores de Éfeso, principalmente dos ourives, dos escultores, os que faziam imagens, e se reuniram num teatro e começaram a debater. E agora, o que vai ser de nós? Nós trabalhamos, nós fazemos imagem, nós ganhamos dinheiro com isso. Agora ele vem pregar que não pode. Quer dizer, como é que vai ser a nossa situação? É a grande deusa dos Efésios, conhecida em todo lugar da região aqui da Ásia. Todo mundo vem aqui para visitar. Imagina, todo mundo ia lá fazer, vamos dizer, umas procissões, levavam lá as suas ofertas para oferecer para aquela idolatria, irmão. Porém, isso ia trazer um grande prejuízo. Imagine, irmão. Imagine, ele pregou aquilo, ele desconstruiu o pensamento do meio do povo, porque muitos começaram a crer nele. E aqueles que trabalhavam, que trabalhavam a respeito disso, que ganhavam dinheiro com isso, se revoltaram e quiseram pegar Paulo. Certo que Paulo, ele foi até lá, mas primeiro foi os seus amigos. Deixa eu ver se eu marquei o nome deles aqui. Eu acho que eu marquei, irmãos. Algumas coisas eu tive que marcar aqui, sabe, irmão? Não estou falando o que está escrito aqui, não. Graças a Deus eu li e tenho conhecimento do que estou falando. Mas aqui eu coloquei aqui, irmão, alguma coisa a respeito de Caio, que estava junto com Paulo, certo, irmão? Caio era um companheiro de viagem de Paulo. E Aristarco, acho que é assim que fala. E quando eles chegaram lá, irmãos, foram alguns homens da cidade e arrastaram eles na marra para dentro do teatro. E começaram a acusá-los que eles e que Paulo foram culpados de acabar com o negócio, com o comércio deles, porque estavam pregando uma doutrina diferente, que isso não era certo. Estavam a fim de acabar com a vida deles mesmo. Na verdade seria isso, né, irmão? Porém, tinha um ali que chamava Alexandre.
Vejamos que ele não era esse nome por certo, irmão. Foi transliterado, porque se ele era judeu, ele não se chamaria Alexandre, certo? Porém, tudo bem. A transliteração faz isso, não há problema nenhum. Como eu acabei de falar, Yeshua, Jesus. Então aqui foi escrito em grego, e do grego foi passado para o romano, não é? Automaticamente, o que acontece, irmão? Acontece que tem que ser traduzido, transliterado o nome, não é nem traduzido. Então Alexandre, que por certo tinha outro nome, que esse nome não era original, era um nome transliterado, ele estava ali, e eles sabiam que ele era descendência judaica. Então o que fizeram? Ou era judeu, pegaram ele e jogaram ele na frente lá do auditório. E começaram a querer, ele queria falar, quando ele começou a querer falar para justificar o acontecimento, que tinha sido mal interpretado, porque Paulo não xingou ninguém, Paulo não roubou nada, Paulo pregou só. E lá tinha uma democracia. A Grécia era um império, mas tinha a liberdade de se ter quantos deuses quisesse. Certo é que isso daí é real, porque existiam vários deuses na Grécia, não era só esse, irmão, certo? Não era só Diana, existia vários e vários, muitos. Tanto é que Paulo falou, vejo tantos deuses, vocês são muitos religiosos. Está entendendo, irmão? Paulo foi sábio ao entrar, mas vejo um que não tem nenhuma imagem, o Deus desconhecido, é esse que eu vos anuncio. Deixa eu ver qual capítulo que está aqui, irmão. Estou segurando aqui para não atrapalhar a imagem, porque estou com problema aqui, tá, irmão? Mas problema na imagem. Eu queria ser mais rápido, mas estou percebendo que as coisas aqui estão meio complicadas por causa da imagem. Eu marquei o capítulo aqui, isso eu marquei. Porque senão, irmãos, eu não ia me lembrar no momento. Eu tenho vários versículos aqui marcados. Eu preciso achar esse versículo para passar para vocês. Certo, irmão? Onde que está escrito? Porque alguém pode perguntar para mim, irmão, onde é que está escrito isso aí? Quero ver se está escrito mesmo. Então você vai lá, irmão, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no versículo 23, certo? E você vai ver ali na pregação ao Deus desconhecido. Atos dos Apóstolos 17, versículo 23. Então você vai ver que arrastaram aqueles homens, voltando lá, e quiseram o quê? Quiseram acusá-los. Botaram Alexandre, que era judeu, na frente. Quando ele começou a querer falar, o povo começou a gritar. A grande deusa Diana, para não deixar ele falar. Mas o prefeito da cidade, vejamos que tinha uma liberdade, porque senão o prefeito não ia intervir. O prefeito da cidade, irmão, glória ao nome santo do Senhor, ele chegou e disse assim, varões, por acaso esses homens roubaram o templo? Por acaso esses homens defraudaram alguma coisa no templo? Não, então nós não temos que acusar eles. Oxalá que isso não sirva de acusação contra nós, como se nós estivéssemos criando uma revolta e nós sejamos chamados aí no tribunal daquela época, que estavam fazendo confusão na cidade. Então é melhor nós deixarmos isso em paz, que ele quis dizer assim, não mexer com isso, porque não é bom. E eles respeitaram, porque aquele homem era o prefeito da cidade. Vocês estão entendendo, irmão? Então, quando nós vamos falar de uma igreja, de uma denominação, ou de uma heresia, nós não precisamos atacar diretamente. Nós sabemos como colocar as coisas que a pessoa entenda. Então, para terminar, a única coisa que te faz compreender se tem heresia ou não é você examinando as escrituras. Por isso, examinar quer dizer estudar. Por isso existem denominações que não querem que você estude. Se você perceber que dentro da tua denominação não existe a pregação cristocêntrica, quer dizer, só fala uma coisa todo culto, repetitivamente, você pode ter certeza que ali se tornou uma seita. Poderia não ter sido no começo, mas agora é uma seita. E a seita, irmão, não quer dizer que todos que estão lá dentro vão para o inferno também. Porque muita gente dentro de uma seita, às vezes estão cegos, não enxergaram. Mas quando se chega a ele, eles estavam numa seita, uma seita idólatra. Mas aquele que chegou ao conhecimento do Evangelho, que Paulo pregava de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da salvação, saíram de lá e começaram a compreender o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Isso não importa se é evangélico, se é romano, porque existem denominações evangélicas que são seitas, que pregam, não tem nada a ver com o que está na Bíblia, fazem coisas horríveis, que dá até vergonha de dizer que nós somos, às vezes, evangélicos, porque a gente olha para aquilo ali e fala, meu Deus do céu, onde é que está a palavra? Onde é que está escrito isso? Onde é que esse homem tirou isso e fala que ali tem Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, é uma seita. Não adianta falar só que tem Jesus Cristo. Tem que provar. Você tem que viver Jesus Cristo ali dentro.
Você tem que sentir Jesus Cristo. Ele tem que ser a essência, o perfume. Ele tem que ser o sabor da comida. Ele tem que ser, irmão, glória ao Senhor. Ele tem que ser o tudo da denominação. Ele tem que ser o começo. Nem denominação. Nós falamos denominação porque hoje é preciso ter um nome na frente. Porque, na verdade, esse negócio de denominação aí, irmão, isso aí é só por enquanto. Para as pessoas conhecerem o lugar que estão congregados. Porque naquele tempo não existia denominação. Existia só assembleias, reuniões comuns. A palavra assembleia também é uma reunião. A palavra congregação é também reunião. Por isso que fala congresso. O que é o congresso? É um lugar onde se reúne até juristas ou políticos até para tratarem assuntos. Certo, irmão? É uma reunião ou é um congresso. É uma reunião ou é uma congregação. Ou é uma assembleia. É uma reunião para tratar de algum assunto. É uma reunião para glorificar a Deus. Está entendendo? Então não deixe a sua comum, quer dizer, não deixe de agradar o Deus que você conhece, para passar a agradar outro Deus em outro lugar, em outro tipo de comunidade, em outro tipo de congregação que não seja a cristocêntrica, que pregue. Tem congregação do diabo, irmão, que se reúne, tem congregação de Satanás. Existem igrejas de Satanás, o próprio Satanás é o que manda. Tem até a religião satânica. Eu não estou aqui, eu estou explicando para vocês que tem. E o que eles vão fazer ali? Vão se congregar. Eles vão se congregar, mas vão se congregar para quem? Para os próprios adversários, para os próprios Satanás. Porém, irmãos, aqueles que conhecem Jesus Cristo não vão ficar lá. Quando eles conhecerem Jesus Cristo, se a pessoa já conhece e ela vai para lá, aí ela peca voluntariamente, porque peca contra o Espírito Santo, irmão. Aí não tem jeito. Quando Paulo falou assim, aqueles que pecarem voluntariamente, você tem que ligar o contexto de ir congregar em um lugar diabólico, deixar a crença em Jesus Cristo para crer em outro Deus, ou de uma outra forma. Por exemplo, você crê em Jesus Cristo, aí você deixa de crer, você vai congregar aonde? Você vai congregar, vamos supor, num centro, né, de alguma coisa, não vou falar o nome. Então você fica congregando com eles lá, se reunindo. E você começa a gostar, o Espírito Santo saiu de você, pronto, você não volta mais. Agora, se eu estou congregado com uma igreja que é evangélica, vamos supor, eu estou na Batista, e eu fiquei com vontade de ir na presbiteriana, eu não estou pecando nada, irmão. Ou fiquei com vontade de ir na Assembleia de Deus, também não estou pecando. Até mesmo se eu for na congregação, também não estou pecando. Por quê? A base de ensino que eu creio é Jesus Cristo. Agora, infelizmente, dentro de algumas congregações, fugiram já dessa regra. E pode ser chamado até de seita ou de heresia. Então nós temos que vigiar. Se não houver um conserto da parte da liderança, você corre o risco de estar congregando dentro de uma seita herética, que fala de Deus, mas não pratica aquilo que Deus fez, mandou. Inclusive, quando a pessoa está cauterizada, ela deseja até a morte. Como entraram no canal de um irmão aí, ameaçaram ele, deram até o prazo de morte para ele. Como entrou uma irmã também, da mesma coisa. E não posso te dizer, eu falo irmã, mas com todo respeito, a gente fica até assim, como vou chamar uma pessoa que deseja a morte do outro de irmão, porque a palavra de Deus está escrito, aquele que no seu coração desejar a morte do seu irmão, já no seu coração é homicida. E nenhum homicida tem parte com Deus. É um pecado. E agora, como é que faz? Você não matou, mas você já matou na sua mente. Você já desejou que ele morresse. Você cometeu um pecado. Não adianta você falar que não. Você não cometeu no ato, mas cometeu na consciência. Você tem que pedir perdão. Tem que se humilhar. Ah, isso acontece com adultério, com a fornicação, com tudo. Se a pessoa pensou, ela pecou. Pronto. Agora, existe sim alguém que nos justifica. Quem nos condenará se Cristo morreu por nós? Quem nos acusará? Né? Por quê? Porque nós temos um que é o nosso expiador dos nossos pecados, que é Cristo. Então você precisa de Cristo em todo momento. Seja cristocêntrico e entenda, aos comentários que colocar, seus comentários, seja da CCB, seja da onde for, sejam comentários cristãos. Não comentários com ideologias humanas ou com coisas malignas, porque então você está totalmente equivocado, fora do contexto bíblico, e o seu comentário, simplesmente, para quem entende, vai servir até mesmo de uma, desculpe falar, mas de uma chacota para você, certo? Então vamos ser sábios nesse entendimento, nessa luz divina, que não é nossa, mas é de Cristo, porque é Cristo Jesus, o autor da salvação, seja Ele toda a glória e honra para sempre. Amém.